Como utilizar a função C no Excel com mais do que um critério? Aqui nós temos exemplos de alguns alunos e a nota desses alunos. Normalmente, a gente utiliza dois critérios. Se a nota for maior do que 7, ele foi aprovado. Se for menor do que 7, ele foi reprovado. Mas como a gente faria se a gente tivesse, por exemplo, três critérios diferentes? A nota maior que 7 está aprovado, a nota menor do que 4 está reprovado, mas entre 4 e 7 você vai ter uma recuperação, uma segunda prova para tentar recuperar sua nota e passar de ano. Vamos ver como a gente faz isso com a função C e a função 6 no Excel. A função C é uma função que faz o Excel pensar e trabalhar para a gente. Ele vai analisar alguma situação e tomar uma decisão. Por exemplo, aqui a gente vai para o Excel. Excel, se o aluno tirou uma nota maior que 7, ele foi aprovado. Se a nota foi menor do que 7, ele foi reprovado. Então, como a gente faz? Igual C. Se essa nota for maior do que 7, ponto e vírgula, eu vou escrever aqui dentro, entre aspas, a palavra aprovado. Entre aspas, porque todo texto dentro de uma função precisa ser entre aspas. Ponto e vírgula, agora qual é o valor verdadeiro? Ou seja, se ele não tirou uma nota maior que 7, ele foi reprovado. Entre aspas, reprovado. Fecha aspas e fechar parênteses. E repara que aqui ele tem três coisas que nós preenchemos. Ele tem um teste lógico, que é essa perguntinha que a gente vai fazer para o Excel. Excel, é isso ou aquilo? E ele vai analisar. Se o valor for verdadeiro, ele tem uma resposta. Se o valor for falso, ele tem duas respostas, uma segunda resposta. Então, repara que são apenas duas opções, ou verdadeiro ou falso. Então, nesse caso aqui, a gente tem a resposta que o Breno que tirou 0 foi reprovado. Vou copiar a fala para baixo. E quem tirou mais do que 7 foi aprovado. Então, a gente tem as duas respostas, verdadeira e falsa. Mas, se a gente precisar colocar três hipóteses diferentes, isso acontece muito no nosso dia a dia. Normalmente, temos que tomar várias decisões, e não apenas uma, não apenas verdadeiro e falso. Então, dessa forma, o Excel ficaria meio limitado, porque ele só conseguiria pensar em duas coisas diferentes. Ou ele foi aprovado, ou foi reprovado, verdadeiro ou falso. Mas a gente sabe que a gente pode usar muito mais do que isso e precisar tomar decisões mais complexas no dia a dia. O Excel não consegue ser tão inteligente assim? Ele consegue. Vamos ver como a gente pode fazer isso? Primeiro, vamos aprender a utilizar a função C para colocar mais do que um critério. E depois, no final, vamos aprender uma função muito mais simples, mais nova do Excel, que é a função 6. A função C com S no final. Isso quer dizer que ele pode ter mais do que um critério, mais do que uma condição. Vamos ver como a gente faz com a função C primeiro. Então, olha só, a gente vai começar a função igual. Igual, se essa nota for maior do que 7, ponto e vírgula, qual é o valor verdadeiro? A gente vai colocar o status aprovado. Fecha aspas, ponto e vírgula novamente. Agora, nós variamos o valor C falso. E nesse momento, a gente finalizaria a nossa função, porque a gente só tem dois itens, verdadeiro ou falso. Como eu posso fazer para ter mais itens? Eu vou fazer uma nova pergunta para o Excel. Eu vou começar aqui dentro dessa função, uma outra função C, a segunda. Vamos escrever C e abrir parênteses. E ele pede um novo teste lógico. O primeiro teste foi, se for maior do que 7, ele está aprovado. O segundo teste vai ser, se essa célula aqui for menor do que 4, como eu coloquei aqui, ó, está da frente, maior que 7, aprovado, menor que 4, reprovado. Então, se ele for menor do que 4, ponto e vírgula, qual é o valor verdadeiro? Escreve aqui, reprovado. Fecha aspas, ponto e vírgula novamente. Agora, qual é o valor falso? Repara que nós tivemos o primeiro valor verdadeiro, que foi da primeira função C que nós fizemos. E aí nós criamos uma nova função C. E essa nova função C, ela cria o quê? Mais um valor verdadeiro. E agora, no final, nós temos o valor falso. Ou seja, nós criamos três condições aqui. Dois que seriam dois valores verdadeiros e um valor falso. E se você quiser mais uma condição, agora você vai criar um novo C. C, isso, faça isso. Então, você vai ter que criar um C dentro de outro, um C dentro de outro, para criar novos itens, novas análises, novas respostas para a sua dúvida. Então, aqui, olha só,
Se ele tirou maior que 7, ele foi aprovado. Se ele tirou menor do que 4, ele foi reprovado. Qual o valor falso? Ou seja, se ele não foi nem aprovado e nem reprovado, o que sobrou é que ele está em recuperação. Então, entre aspas, eu vou escrever recuperação. Fecha aspas, fechar parênteses. E repara que quando eu fecho parênteses, ele coloca um parênteses vermelho. Que é o quê? É essa função C aqui. Repara, ele abre o parênteses vermelho e ele fecha o parênteses vermelho. Mas ainda tem a função original, que é um parêntese preto. Então, aqui no final, olha só, eu vou fechar dois parênteses. Um, que é o da primeira função C, e o segundo, que é da segunda função C, a maior. Vou dar o Enter e olha só, ele vai colocar aqui que o Breno foi reprovado, que tirou 0. Vou copiar para baixo a fórmula. Vamos analisar cada um dos casos. Ctrl C, Ctrl V, a Clara tirou 10, aprovada. A Emily tirou 8, aprovado. O Eric tirou 7, ele está em recuperação. Por quê? Aqui eu coloquei que ele tem que ser maior do que 7, olha só, maior do que 7 para ele ser aprovado. Eu poderia fazer algo diferente, deixa eu editar a fórmula inicial aqui. Se ele tirar maior ou igual a 7, ele vai ser aprovado, porque ele já bateu a meta dele, né? Então vamos lá, vou copiar essa fórmula modificada agora, colar para o resto e repara que o Eric vai mudar de recuperação para aprovado. Então todo mundo que está acima ou igual a 7 foi aprovado. Agora, quem tirou entre 4 e 7 está em recuperação. Por exemplo, a Letícia, a Maria Júlia, o Vitor. Já quem tirou abaixo de 4 foi reprovado direto. No caso, o Breno, e não vai ter uma segunda chance. Então, dessa forma, a gente usa a função C para criar mais do que um critério. Agora, vamos ver como a gente pode usar a função 6. E vocês vão ver que é muito mais fácil. Vamos apagar essas nossas funções que nós temos aqui. E vou colocar igual 6. Teste lógico 1. Se essa nota ela for maior ou igual a 7, ponto e vírgula, qual é o valor verdadeiro 1? Quer dizer que ele foi aprovado. Então, vou escrever entre aspas, aprovado. Fecha aspas. Ponto e vírgula. Teste lógico 2. Vou colocar aqui. Se essa nota ela for menor do que 4, ponto e vírgula, valor verdadeiro 2. Vou colocar aqui entre aspas, reprovado. Fecha aspas. Ponto e vírgula, teste lógico 3. Repara que cada vez que a gente vai colocando ponto e vírgula, a gente vai colocando um novo item, ele vai me pedindo mais. Qual é o teste lógico 1? Qual o 2? Qual o 3? Qual é o teste lógico 4? Qual o valor verdadeiro 4? Então, você vai colocando quantos testes, quantas perguntas você quiser fazer para o Excel. Eu vou fazer 3 perguntas. Eu quero saber se ele foi aprovado, porque ele tirou maior que 7. Eu quero saber se ele foi reprovado, porque ele tirou menor que 4. E quem tirou maior ou igual a 4, então vou colocar aqui, olha só. Quando essa célula aqui ela for maior ou igual a 4, ponto e vírgula, ele está em recuperação. Fecha aspas e fecha parênteses. Então, vou dar um Enter, ele vai dizer que o Breno foi reprovado direto. Agora, os demais, vamos colar aqui. Quem tirou mais do que 7 está aprovado. Quem tirou entre 7 e 4 está em recuperação. E aqui também o Vinícius foi aprovado de maior que 7. E aí você pode ficar na dúvida, poxa, mas você colocou maior do que 4 é recuperação. Por que, por exemplo, a Clara que tirou 10, que tirou 8, que são maiores do que 4, por que não está em recuperação ela? Porque a função C ela vai primeiro analisar o teste lógico 1, o teste lógico 2, o teste lógico 3. E ele vai olhar aqui, qual é o valor da célula B3? Ele vai descobrir que esse valor aqui é 10. 10 é maior do que 7, ele vai analisar o nosso teste lógico 1. Ele vai descobrir que isso é verdadeiro. Se é verdadeiro, a aluna Clara ela foi aprovada. E ele nem faz os outros testes. Ele ignora e já diz que ela foi aprovada. Agora, quando chega na recuperação, o que aconteceu? Ele vai fazer o teste lógico 1 e vai descobrir que isso aqui é um 4. 4 é maior do que 7? Falso. Então, ele vai fazer o teste lógico 2. Vamos analisar qual é a nota. A nota é 4. 4 é menor do que 4? Não, é falso. Então, ele também não foi reprovado. Vamos para o teste lógico 3. E aqui ele vai olhar. Vai fazer aqui a continha. 4 é maior ou igual a 4? E ele vai descobrir que isso aqui é verdadeiro. Então, ele vai descobrir que o aluno está em recuperação. Por isso que não tem problema você colocar maior do que 4. Porque quem tirou maior que 7
ele já descobriu isso lá no início da fórmula e ele vai parar e vai dizer que aquela pessoa está aprovada. Então, dessa forma, nós podemos, em uma função só, colocar várias perguntas para o Excel com várias respostas diferentes, ao invés de ter que fazer um C dentro de outro C, dentro de outro C. E se eu continuar aqui, olha só, eu vou apagar o meu parênteses, colocar ponto e vírgula, ele pergunta qual é o teste lógico 4, qual o valor verdadeiro 4, e assim por diante. Você pode colocar aqui várias perguntas para ele analisar. E dessa forma, deixar com que ele fique muito mais inteligente, fazendo muito mais análise e se tornando quase uma inteligência artificial, como ele está tão acostumado a ver hoje em dia. Se ficou alguma dúvida, comenta aqui embaixo que eu vou te responder, vou te ajudar. Manda esse vídeo para um amigo seu para ajudar ele também. E caso você tenha alguma outra dúvida sobre outro assunto ou uma sugestão de vídeo, pode comentar aqui também. E se você gostou do vídeo, deixa sua curtida e segue o canal, que a gente tem vídeo semanal sobre Excel para você aprender ainda mais. Esse foi a nossa dica de hoje, esse foi o nosso vídeo e até a próxima.